Bem, a par da intensa atividade acadêmica, por assim dizer, como jornalista, político, presidente da Academia de Letras, eu também me interessei muito pelo direito. Tinha já o hábito de leitura, que vinha lá desde o curso clássico, e lia muito também obras jurídicas. Quando um professor fazia uma recomendação, dizia que o livro era importante, eu ia ler. E houve alguns professores que exerceram influência grande sobre mim, e um deles, logo no primeiro ano, foi o professor Goffredo da Silva Teles. O professor Goffredo é um extraordinário didata, além de ser um homem culto, é um humanista e também professor de lógica, isso ajuda muito em termos de didática, e professor de introdução à ciência do direito, é a disciplina básica. Aliás, é curioso isso, porque houve dois professores que influíram muito sobre mim. Um no primeiro ano, que foi o professor Goffredo da Silva Teles, e o outro no último ano, o professor Miguel Reale Júnior, professor de filosofia do direito. É curioso isso, porque a introdução é, na verdade, o começo da filosofia. E lá, no fim, fecha-se a formação com o estudo da filosofia do direito. Então, durante o meu tempo de permanência na faculdade, primeiro como aluno eu li muito, mas eu descobri que a minha vocação era para o direito público. E no primeiro ano eu tive aulas de teoria geral do Estado, era o professor Ataliba Nogueira, que curiosamente era um monarquista. E é interessante porque eu depois sou um republicano exaltado, quase radical. Mas o meu professor de teoria do Estado era monarquista. E um monarquista muito preso a uma determinada linha teórica, muito limitado do ponto de vista teórico. Mas, de qualquer maneira, foi importante porque me abriu os olhos para esta ligação entre política e direito, esta concepção do direito como um instrumento de organização da sociedade e instrumento de ação social, quer dizer, uma disciplina da ação social, mas a política trazendo a ideia de objetivos e da necessidade também de conciliar diferenças, para que estas diferenças sejam harmonizadas democraticamente e aí acrescento dado através do direito. Então eu compreendi esta ligação possível e necessária entre política e direito para que os objetivos sejam aqueles democraticamente estabelecidos pelo povo, pela comunidade, pela sociedade, mas buscados através de caminhos jurídicos. E isso foi importante porque logo depois da minha formatura, naquele tempo eu terminei o curso em 57, ainda não existiam os cursos de doutorado e mestrado, mas a Faculdade de Direito criou alguns cursos de especialização. E eu fiz, como gostava muito de estudar, eu acabei fazendo 5 cursos de especialização. Eu mesmo brinco com isso, dizendo que quem é especialista em 5 coisas não é especialista em nada. Mas, na verdade, o nome era especialização e era oportunidade, era um estímulo para estudar, uma oportunidade para fazer um estudo sistemático. E eu, então, fiz 5 especializações. E nunca tinha dado aula, mas estava perfeitamente preparado, graças a esse tipo de atividade, a essas leituras, a essa consciência que eu tinha da importância social do direito. E, com isso, assim que eu terminei o curso de Direito, fiz as especializações, então eu nunca me desliguei da Faculdade de Direito. E logo em seguida fiz um pequeno curso na França, um curso de Língua e Civilização Francesa, e já no ano de 1963 eu fiz o concurso para livre docente da faculdade. Também aí aconteceram coisas curiosas, porque era da velha tradição da faculdade que o livre docente fosse ligado a algum catedrático, fosse convidado pelo catedrático, muita frequência filho, parente do catedrático. Eu não era nada disso, eu era o neto de imigrante, filho do sapateiro, chegava em São Paulo para abrir caminho. Mas como eu tinha estudado muito, conhecia muita coisa, eu tinha muita segurança, e posso dizer, os professores me respeitavam, então eu me inscrevi para livre docência. Foi curioso porque fui aprovado, fiquei livre docente de Teoria Geral do Estado, mas logo em seguida eu fui chamado pelo professor catedrático da disciplina, professor Ataliba Nogueira, dizendo isso
você tem um preparo sólido, bom, mas você precisa se livrar um pouco dessa influência excessiva do Reale sobre você. E daí a poucos dias o professor Reale me chamou e disse: você tem uma formação muito boa, mas você tem que se livrar um pouco do que ele disse, desse atalibismo. Quer dizer, um pensou que eu era protegido do outro, e com isso eu, que não era protegido de nenhum, mas que tinha uma formação muito sólida, fiquei professor livre-docente de Teoria do Estado. E logo no ano seguinte, coincidentemente, 1964, o ano do golpe, eu comecei já a dar aulas, logo no começo do ano. E a minha carreira docente, então, se inicia em outubro, final do ano de 63, já dando aulas. Em 64, a faculdade tinha, como tem hoje, o curso diurno e o curso noturno, e o catedrático me encarregou do curso noturno. Então, desde o meu primeiro ano, 1964, logo no mês de março, eu fiquei responsável pelo curso noturno e comecei a dar aulas. Mas como eu através de todas as minhas atividades, inclusive como político, candidato a vereador, eu tinha uma facilidade muito grande para fazer discurso, mas além disso, e eu costumo chamar a atenção desse ponto para os alunos, graças ao hábito de leitura, de muita leitura, eu tenho muito vocabulário, eu tenho facilidade para a expressão, é um fato. E isto me deu uma tranquilidade enorme para assumir a função de professor. Eu realmente fui, desde a primeira aula, absolutamente tranquilo, como se estivesse falando num comício político. Só que ia desenvolver um tema dentro do programa da disciplina. E senti, desde logo, uma receptividade muito boa de parte dos alunos. E talvez até se possa acrescentar um dado, é que eu sempre tinha sido aluno do curso noturno, sempre estudei à noite. E fui ser professor do curso noturno. Então, isso já me dava uma aproximação grande. Eu conhecia a mentalidade dos alunos. Sabia que, na grande maioria, ou quase todos, eram pessoas que trabalhavam durante o dia. Então, eu sabia fazer a minha dosagem, recomendando leitura sempre, fazendo exigências, mas sabendo que havia uma certa limitação, porque eram pessoas que trabalhavam. Mas tive uma receptividade muito boa, uma resposta muito favorável dos alunos e, desde logo, uma aproximação grande com os alunos. E, a par disso, ocorreu também o fato de que, logo em seguida, 1º de abril, houve o golpe militar. E eu que tinha, então, uma formação muito sólida, inclusive de filosofia política, mas também conhecia bem Constituição, direito constitucional, não tive nenhuma dúvida de que o que tinha acontecido no Brasil era um golpe de Estado e a implantação de uma ditadura, embora o movimento se autodenominasse a revolução, era a revolução redentora. E eu então dizia aos alunos que não é revolução, e mostrava que, do ponto de vista teórico, era um golpe de Estado e que o governo instalado era uma ditadura. Isso me custou certa dor de cabeça, porque também, a par desta colocação, há um aspecto que é importante. Por que eu fazia esta colocação e achava isso necessário? Porque eu mudei o enfoque da teoria do Estado. Eu não fiquei na colocação